É tu, Manu? É, abri aqui na hora que começou a gravação. Então, prazer, gente. Eu sou a Emanuele, faço parte da Liga, sou coordenadora do Comitê de Comunicação aqui da Liga. Vou apresentar a sociedade, então, para vocês. Não sei se vocês conhecem, se não, mas acho que é importante da gente contar, assim, que a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, ela foi fundada em 19 de julho de 1959, né? Foi a primeira organização a representar a classe dos psicólogos aqui no nosso estado. Há 6 décadas, então, a sociedade vem trabalhando para o desenvolvimento da psicologia através de múltiplas possibilidades de estudos. Entre eles são os comitês, né, os cursos, as palestras, as jornadas, mostras científicas, tem o prêmio de estudante recém-formado também e atividades culturais, né. Nós temos também publicações pela revista Diáfora, que é aqui da sociedade, então vocês podem entrar ali para ver que sempre nós estamos recebendo novos artigos para publicação na nossa revista. Tem o SP Informação, e também a gente sempre oferece uma atualização das atividades através das nossas mídias sociais, e que provavelmente é onde vocês receberam, né, viram a divulgação do nosso evento, né, tanto ali pelo Facebook quanto pelo Instagram, a gente está sempre divulgando diversos eventos que estão tendo na sociedade. Então, a sociedade, ela trata de uma entidade civil de utilidade pública, com personalidade jurídica e sem fins lucrativos. Ela é regida por um estatuto próprio, constituindo-se num espaço de aprimoramento teórico técnico. Tem uma troca de experiências e uma produção científica e inserção na comunidade. E, claro, ela está sempre de portas abertas para receber todos vocês, né? Seja presencial, seja online, para vocês conhecerem um pouco mais os nossos espaços, nossos comitês, que estão sempre recebendo novos sócios. Então, que vocês se sintam bem à vontade para estar integrando também a sociedade conosco. Tá? Passo agora, então, para as colegas para continuar contando um pouquinho da Liga, né, todo o nosso evento que a gente tem agora para começar. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia, eu sou estagiária da sociedade e eu queria apresentar o que é a Liga, né? A Liga é um grupo de estudantes formados e estagiários, onde a gente tem um espaço para discussão de temas, debates, estudos, a criação também de projetos como esse, né? De eventos e minicursos para estudo, né? Um incentivo para continuidade após formado. Então, espero que todos gostem muito do evento. Bom dia, gente. Eu sou a Bruna, psicóloga clínica e integrante da Liga. E agora eu vou falar um pouquinho da descrição do evento de hoje. Tem se avaliado uma crescente lógica dicotômica em relação a posicionamentos envolvendo questões da atualidade. Verifica-se que a polarização de pensamentos, além de estar cada vez mais presente, também enseja uma postura mais combativa e menos reativa ao diálogo, gerando entraves à comunicação e desgaste nas relações. Assim, a partir da premissa de que nos tempos atuais as pessoas estão tendo dificuldades em se comunicar e que há necessidade de se promover o diálogo como uma forma saudável de interação e aproximação das pessoas, pondera-se sobre a importância do psicólogo estar familiarizado com a comunicação não violenta, seja para utilizá-la como ferramenta de trabalho, humanizando o espaço da clínica ou para auxiliar no desenvolvimento das habilidades de comunicação dos pacientes. Bom dia a todos, eu sou a Márcia, sejam todos bem-vindos. Eu sou estagiária da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e eu terei a satisfação de receber e apresentar a nossa convidada de hoje. E após a apresentação, a minha colega Marcela dará algumas informações importantes para vocês. Então, a nossa convidada, Kelly Daiane Garcia de Mello, é psicóloga, psicoterapeuta individual de família e de casal, professora no Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar, o CAP, acompanhante terapêutico, facilitadora de grupos de comunicação não violenta e, com este tema, realiza palestras, oficinas, realiza também treinamentos e aulas em diversas instituições. Possui treinamento reconhecido pelo CNVC, o Centro de Treinamento em CNV e o Instituto CNV Brasil. É contigo, Marcela.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Marcela, sou estudante de psicologia, membro da Liga e participante da comissão de extensão da Liga. Antes de começar o evento propriamente, né, e passar a palavra para a Kellen, eu queria perguntar para ti, Kellen, como é que fica melhor as perguntas, porque eu vou ficar responsável por receber as perguntas no chat. Eu não sei se tu prefere que à medida que as perguntas forem entrando, eu te passe, ou se tu prefere deixar para o final da tua apresentação e depois a gente, enfim, tira as dúvidas do pessoal. Eu acredito, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu acredito que seja melhor no final, a gente concentrar essas perguntas no final. Pode ser? Pode ser. Então, é isso, pessoal. Ao longo da fala da Kellen, quem for tendo dúvidas, vai colocando no chat, eu vou anotando, e no final da fala dela, eu repasso as perguntas e a gente discute. Um bom evento para todo mundo. Obrigada. Antes, Kellen, da gente passar a palavra, assim, eu acho que são uns recadinhos importantes, tá? O certificado vai ser enviado em aproximadamente de 15 a 20 dias pelo e-mail que foi cadastrado no Simpla, então não precisa preencher formulário, nada. Ele foi contabilizado através do check-in. Nós vamos colocar os contatos da sociedade no chat daqui um pouquinho, para quem não conhece e tiver interesse. Em qualquer coisa, a gente ficamos à disposição, assim, para sanar eventuais dúvidas. E vamos mais relacionado ao conteúdo, nos vemos no final. Kelly, muito obrigado novamente. E agora, a fala é toda tua. Então, bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui. Estava aqui ouvindo vocês e tentando me conectar, né? Tentando identificar como que eu estou me sentindo hoje para estar aqui com vocês, porque ontem eu até estava pensando, poxa, amanhã eu vou estar junto com uma galera de psicologia e geralmente os eventos, né, as oficinas, os treinamentos de comunicação não violenta, raramente tem tanta gente da área da psicologia, né? Então, comecei a sentir uma certa ansiedade, sabe? Comecei a sentir um certo nervosismo, né? Eu acho que existe em mim, assim, e ontem identifiquei isso, assim, uma necessidade de ser aprovada, uma necessidade de ser aceita, né? E aí eu estava elaborando a apresentação, e aí eu estava pensando em como que eu facilitaria esse encontro de hoje. Então, estou chegando assim hoje, estou chegando com um pouquinho de nervosismo, acho que eu estou um pouquinho nervosa, né? E eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com estar no meio de tanta gente, né, da minha área, que é a nossa área, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse nervosismo, ele tem a ver com uma coisa que lá no meu trabalho de conclusão de curso, né, lá na Unicinos, uma coisa que eu queria muito, né, que quando eu conheci a comunicação não violenta em 2015, foi como se fosse um divisor de águas para mim, né? Eu estava ainda na universidade, estava na graduação, e comecei a questionar muito como que eu na época, estudante de psicologia, como que a gente estava entendendo e enxergando a pessoa que sentaria ali na nossa frente para relatar alguma coisa, ou mesmo enxergando o ser humano, né? Então, uma das coisas que no meu trabalho de conclusão de curso foi muito forte, a minha implicação foi muito grande para que a comunicação não violenta estivesse cada vez mais inserida dentro do espaço clínico, né, na nossa área da psicologia. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês hoje. Acho que a palestra de hoje é um sinal de que sim, de que a comunicação não violenta ela está tendo mais espaço, ela está entrando no espaço clínico e isso me satisfaz muito, né? Porque comunicação não violenta, ao meu ver e com a minha experiência, não é uma técnica, né? Não é um passo a passo. Para mim, ela é um jeito de ser, é um jeito de enxergar o outro, é um jeito de enxergar os sistemas, é um jeito de enxergar a si mesmo, a si mesmo.
Então, a partir dessa construção ou desse resgate de como a gente enxerga o outro, enxerga a si mesmo, a nossa comunicação acaba sendo um reflexo de como a gente enxerga o mundo, né? E é assim que eu inicio, então, conversando com vocês, trazendo um pouco dessas emoções que eu estou sentindo, essa alegria também de estar aqui. E a minha ideia é que a gente possa fazer não só algo mais expositivo, mas principalmente algo que a gente possa já sair praticando, para a gente poder entender que comunicação não violenta não é algo que a gente não faz, né? Que a gente tem que aprender. Talvez seja algo que a gente já faça, mas que a gente ainda não nomeie, que a gente ainda não identifica como algo relacionado à não violência, né? Então, a ideia é que a gente possa se distribuir em duplas, né? Então, o Zoom ele tem essa possibilidade da gente poder fazer a divisão das duplas. E nessas duplas, vocês vão ter uma pergunta disparadora para a sua dupla, para o seu colega, para a sua colega, né? Então, essa pergunta disparadora é uma das perguntas que a gente usa muitas vezes no nosso dia a dia, mas que daqui a pouco ela pode estar se tornando algo muito mais relacionado com uma gentileza do que algo mais genuíno da nossa parte. A pergunta é a seguinte: como você está? Né? Só que em CNV a gente costuma fazer um pouquinho diferente. Não é o oi, tudo bem? Tudo bem, vocês sabem, né, que a gente hoje em dia a gente se cumprimenta assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. E fica nisso. Então, em CNV, a gente substituiria isso por oi, como que tu está te sentindo? E como que tu está? Como que tu está se sentindo? Então, a ideia é que vocês, cada um e cada uma aqui, possa ir para essa atividade, é uma atividade que não vai demorar muito tempo, no máximo 3 minutos, tá? Então, a gente se divide em duplas e quando você entrar na sala junto com a sua dupla, vocês só vão decidir quem é que vai começar a atividade. Mas cada pessoa vai passar pela situação de perguntar ao outro como que ele está se sentindo nesse momento. A ideia é que a gente possa ficar, então, que vocês nas duplas fiquem autonomamente, cuidando do horário, né? Cuidando desses minutos. O Zoom ele vai separar as salas em 3 minutos, mas é importante que vocês tenham 1 minuto de fala para cada um, certo? Então, você vai entrar na sala junto com a sua colega, vocês rapidamente vão decidir quem é que vai começar perguntando um para o outro. Caso a Ana Luísa entre na sala com a Renata, por exemplo, né? Pode ser que a Renata comece perguntando para ela, então a Renata pergunta, Ana, como é que tu está se sentindo? E aí a Ana fala por 1 minuto. É importante, como é um exercício já, é importante que aquele que faz a pergunta de como o outro está e que começa a escutar, é importante que escute em silêncio. É importante que escute em silêncio. E após a finalização desse 1 minuto, então a Ana termina de falar, né, como ela está se sentindo, e o convite também é para que aquele que está falando sobre si mesmo, claro, dentro dos seus limites, né, mas que já vá se conectando um pouco com essa área, que é a nossa área das nossas emoções, das nossas sensações, como que a gente está se sentindo nesse momento. Então, a ideia é que a Ana possa falar por 1 minuto, até de uma forma um pouco mais honesta, dentro do limite dela, né? Mas com honestidade. E aquele que escuta, né? Todos nós passaremos também pela situação de estarmos nos expressando com honestidade nesse exercício, mas também de estarmos escutando o nosso colega, de estarmos escutando aquela pessoa. Então, que a gente possa cuidar disso, né? Que a gente possa
no mínimo, um pouco mais humano nesse sentido, né? E poder cuidar disso, né? Seja através de sermos receptivos ao ouvirmos, principalmente ouvirmos em silêncio. Então, ao final da fala de uma, vocês fazem a troca, né? E aí, depois que a Ana falou por 1 minuto, vamos dizer assim, é a Ana que vai perguntar para a Renata como que a Renata está se sentindo. E aí a Renata fala por 1 minuto, a Ana escuta em silêncio, e aí a gente vai voltar para o grande grupo a partir disso, tá? Antes da gente ir para essa atividade, é bem importante conferir com um de vocês, se vocês puderem fazer, um de vocês puder fazer a gentileza para mim, de compartilhar, antes da gente ir para o exercício, compartilhar como que você entendeu que é esse exercício. Compartilhar aqui no grande grupo o que você entendeu que é esse exercício, como que é esse exercício. Só para eu poder conferir se eu realmente consegui explicar, porque na minha cabeça parece que sim, mas eu não sei como que isso chegou até vocês. Então, seria possível um de vocês abrir o microfone e explicar para o grande grupo como que é esse exercício que a gente vai fazer agora? Oi, dá para me ouvir? Estou te ouvindo, Raquel. Então, esse exercício, pelo que eu entendi, é para a gente se juntar em duplas e aí perguntar para o outro como ele está se sentindo, aí este nos responde, e aí os papéis são trocados, né? Então, ele vai perguntar para a gente como a gente está se sentindo, e a gente fala, vai ter um tempo de uns 3 minutos. Eu não entendi como que a gente vai fazer essas duplas, e aí depois a gente volta para o Zoom onde está todo mundo. Raquel, obrigada pelo teu compartilhamento. É bem isso mesmo, são esses 3 minutos. As duplas, elas são organizadas pelo próprio Zoom. O Zoom aqui a gente tem na barra de ferramentas embaixo, uma ferramenta ali que ele automaticamente ele separa as duplas. Então, provavelmente quem vai escolher essas duplas não somos nós, né? É o próprio Zoom. O Zoom também, a gente programa ali os 3 minutos, depois, quando fechar esses 3 minutos, vocês automaticamente retornam para o grande grupo, para que vocês possam controlar esse 1 minuto de fala para cada um, fica a critério de vocês, né? Seja por celular, seja por relógio, ou cada um da dupla controla, um controla quando o outro está falando, quando terminar, ou você mesmo, quando estiver falando, né, controla esse 1 minuto. Aí isso fica de um jeito bem autônomo, porque eu provavelmente vou cair na dupla com alguém também, né? Geralmente, se for feito por um de vocês, né, se for feito por uma das pessoas da sociedade, essa separação, provavelmente eu caio no exercício. Se eu puder fazer essa separação das duplas, o que seria bem legal, porque seria interessante que vocês também da sociedade pudessem fazer o exercício, acredito eu, né? Então, eu vou ficar aqui esperando vocês retornarem para a grande sala. Ok? Kellen, tu tá como co-host, então a princípio é para te ter acesso ao background, tá? Então, tá. Então, acredito que vai dar certo essa separação. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, eu vou começar a organizar essa separação, até porque a gente tem poucos minutos de atividade, né? Então, por isso os 3 minutos também, pessoal. Então, nós estamos em 59 pessoas, 58, aliás. Então, vamos fazer 58 dividido por 2. São 29 duplas. Caso alguém fique numa sala com 3 pessoas, porque esse número ali de participantes está variando,
Vocês escolhem daí, nesse trio, uma pessoa só para observar a atividade, ok? Estou fazendo a separação aqui, é uma separação automática. Estou colocando os 3 minutos, então, para essa atividade. O Zoom, ele vai avisar vocês 30 segundos antes de terminar os 3 minutos, ele dá um alerta ali de que a atividade está terminando os 3 minutos, tá bem? Então, boa atividade para vocês. É importante, uma coisa, acabou de aparecer no chat, uma coisa bem importante, uma pergunta bem importante, tá? Os estudos, eles revelam que para nós, seres humanos, é muito mais fácil a gente desumanizar alguém que a gente não está enxergando, alguém que a gente não sabe o nome. Então, principalmente os estudos relacionados à comunicação não violenta, se traz muito a importância de coisas muito básicas, como, por exemplo, você falar o nome da pessoa que está na sua frente, você dizer, Gilney, como que você está se sentindo? Patrick, como você está se sentindo? Né? E poder enxergar essa pessoa. Então, dentro dos teus limites, se for possível, fazer essa atividade com câmera aberta, isso aproximaria muito mais dessas condições para que a gente reconheça o outro como um ser humano. Poder enxergar o outro faz diferença na hora da gente tratar essa pessoa, de como a gente se relaciona com essa pessoa. Tá bem? Então tá. Então, estou abrindo as salas, até daqui a pouquinho. A gente que ainda está aqui, provavelmente ainda não recebeu, não sei se vocês receberam o convite. É que eu e a Ana somos hosts também, né? Ah, entendi. Então a Ana está gravando, Uhum. então eu fico como anfitrião, nós dois não vamos. Então, Aí o que eu estou fazendo aqui? porém, agora a pessoa que te escuta por aquele 1 minuto enquanto você fala, depois que você falar, ela vai te dizer, então, vou botar um plus aqui, tá? Você vai ter 1 minuto para, você vai perguntar, eu, por exemplo, se eu caísse na dupla com a Júlia, eu diria assim, Júlia, como que tu tá te sentindo? Né? Então, você já falou com o seu primeiro colega, você vai cair numa outra dupla agora, e aí a Júlia vai dizer de novo, né? Não sei se a Júlia identificou aí algumas coisas, mas vai trazer de novo para mim. E aí, depois que eu escutar ela, no final desse 1 minuto, eu vou dizer, Júlia, eu te ouvi que tu tá te sentindo, e aí eu vou repetir para ela. Eu vou repetir para ela o que eu ouvi, não o que eu entendi.
não a minha opinião. Não se eu já passei por algo que ela já está passando, que ela está me contando. Eu vou refletir para ela, como se eu, aquela que está escutando, né? Nós estamos em dois ali. Quando a Júlia estiver falando, é como se eu fosse o espelho dela. E aí, na hora que ela termina a fala dela, eu vou refletir para ela o que ela falou. É claro que nós, aqui, no papel de ouvintes, talvez a gente não consiga repetir tudo, mas você, quando você estiver escutando essa pessoa, o seu colega, a sua colega, tenta se conectar com, talvez, algo central ali que ela está te contando, algo que ela está te dizendo, algo que ela fala um pouco, mas logo ela fala de novo daquilo ali. Você não precisa repetir para ela exatamente tudo que ela falou, mas a ideia, e não só a ideia, principalmente, qual é a sensação que ela te contou que ela está sentindo? Qual é o sentimento que ela está tendo agora de manhã, agora nesse momento, nessa atividade com você, tá? Então, esse exercício ele é muito importante, porque no final eu vou dizer assim, Júlia, eu ouvi, então eu estou te ouvindo dizer que tu está, bababá, bababá, tatatá, tatatá, eu vou dizer, e no final eu vou perguntar para a Júlia, foi isso, Júlia? É isso, Júlia? É isso que tu está sentindo? Foi isso que tu falou? Foi isso que tu disse? Esse tipo de pergunta, gente, é muito importante, porque a ideia aqui é que a Júlia possa se expressar e que eu possa realmente entender e compreender o que a Júlia está vivendo, né? Então, a minha conexão não é com o que eu estou sentindo ao ouvir a Júlia, mas é com o que a Júlia está sentindo e com o que a Júlia está vivendo. E eu dizer para ela o que eu ouvi ela dizer, o que eu ouvi ela falar. Então, perguntas do tipo, foi isso que você disse, Júlia? É isso que você disse? São perguntas super importantes, porque em comunicação não violenta e na clínica, isso pode servir como uma espécie de entendimento, de checagem, de eu conferir com o outro se eu realmente estou ali entrando no mundo do outro, ok? Depois que eu perguntar para a Júlia vai me responder, né? Se sim ou se não, ela pode me dizer, olha, Kelly, na verdade, eu tinha dito tal coisa. Não tem problema. Não tem problema se daqui a pouco eu refletir para a Júlia algo que talvez não seja exatamente o que ela está sentindo. Não tem problema. Não é um exercício de acerto ou erro. A gente está aqui se descobrindo, tentando escutar o outro, tentando se expressar também com honestidade. Não tem acerto, não tem erro. Se entreguem à atividade dentro do limite de vocês, né? Então, depois que eu conferir com a Júlia e a Júlia me dizer, é isso, não, não é isso, né? E talvez ela queira dizer mais alguma coisa, nós duas vamos estar controlando o nosso tempo. Então, eu tinha falado 3 minutos, acho melhor colocar um pouquinho mais, ou colocar uns 4 minutos para essa atividade, né? É uma atividade que ela aprofunda um pouquinho, mas vocês, então, se organizem as duplas em 2 minutos para cada um. Então, a Júlia fala por 1 minuto, eu faço essa reflexão com a Júlia ali por alguns segundos, a Júlia me dá um retorno se foi isso que ela disse, encerra essa primeira etapa. E aí a Júlia, então, me pergunta como eu estou me sentindo, eu falo ali por 1 minuto, a Júlia me dá um retorno do que ela ouviu, e aí eu digo para ela se foi isso mesmo que eu tinha dito, tá? Beleza. Então, agora o Zoom vai separar de novo, já vou abrir aqui as salas. Alguém tem alguma dúvida? Tá bem, qualquer coisa, só abrir o microfone ali que vou colocar esses 4 minutos, então.
Alguém gostaria de dar um retorno aqui para o grande grupo? Alguma dupla? pouco Alguma dupla, tempo. de repente? É pouco tempo, Tatiana. Olha, eu te diria que para algumas pessoas é muito tempo. Tem gente que também acha que é muito tempo. Cada pessoa tem uma experiência única, né? Então, será que tem alguma dupla que quer trazer um pouquinho assim, rapidamente, uma fala só para dizer como é que é esse processo de escutar o outro em silêncio, como é que é esse processo de se expressar de repente um pouco mais profundo, um pouco mais honesto? Alguma dupla faria essa gentileza para nós? Eu posso falar, não sei se a minha dupla vai querer falar também, mas a gente estava até falando, a gente terminou ali a atividade, sobrou um tempinho, a gente falou sobre como a experiência foi gostosa, né? A gente poder ser sinceras sobre tudo, a gente falou sobre o entorno todo, né? A gente foi bem sincera sobre o que a gente estava sentindo nas duas, e aí quando a outra pessoa falou, a gente se sentiu muito ouvidas, porque a gente falou exatamente o que a pessoa tinha falado, né? E aí foi uma sensação muito gostosa de poder ser sincero e de perceber que a pessoa realmente te ouviu de verdade, né? Foi uma experiência muito boa. Sim, foi um certo alívio. A gente se sentiu um pouquinho aliviada, porque dividimos algumas coisas entre nós duas ali, e eu e a Júlia, né? E foi muito gostoso mesmo, foi maravilhoso. Júlia e Mercedes, vocês acham que essa sensação de alívio, essa sensação de isso que vocês estão falando do gostoso, desse bem-estar, para mim veio um pouco a palavra conexão, sabe? Não sei se talvez vocês tenham se sentido um pouco mais próximas, um pouco mais conectadas. Vocês acham que esse tipo de sensação que vocês saíram desse exercício é uma sensação que contribui para a violência ou que dificulta a violência entre vocês duas? Dificulta, com certeza. A gente conversou juntando tudo, acho que 6 minutos, e eu já tenho um carinho enorme por ela. Eu acho que muda muito a perspectiva, né? Porque tu bate de cara com a pessoa, tu não sabe como ela vai ser. E aí o jeito que a pessoa conduz a situação, é impossível tu pensar em ser grosseira ou tu pensar em não tratar bem, em não ajudar a pessoa, porque cria um ambiente bom, né? E a gente sai com aquele gostinho de quero mais. Poderia ter. Quando tu falou, Kelly, em 4 minutos, aumentou um pouquinho mais, eu pensei, o que que nós vamos fazer? Meu Deus! E aí os 4 minutos ficaram tão apertadinhos, tão pequenininhos, porque eu e a Júlia, a gente poderia ter conversado por muito mais tempo, porque ficou muito gostoso mesmo. Parece que eu já conhecia a Júlia há bastante tempo. Acredito que seja porque nós começamos com uma pergunta e depois a gente mostrou que a gente escutou o outro, né? Então, deu essa conexão. Uhum. Então, a partir da tua experiência, Mercedes, tu acha que pode ser que a possibilidade do outro ter entendido que tu tinha escutado, que tu tinha acompanhado, que tu tinha enxergado ela, proporcionou essa conexão? Sim, e também me fez me sentir muito bem eu saber que ela me escutou, porque ela falou exatamente o que eu tinha dito para ela anteriormente, né? Exatamente, ela expressou exatamente o que eu estava sentindo no momento. Então, para mim foi perfeito. Ali foi, nós poderíamos conversar por muito tempo. E esse tipo de coisa, Kellen, é muito difícil a gente ter no dia a dia, que é ser escutado, né? As pessoas não nos escutam, elas geralmente nos atropelam. Então, ter esse momento, hoje em dia, é difícil. Vocês acham que seria possível levar esse tipo de exercício, mesmo que em silêncio, para encontros que vocês costumam ter no dia a dia? Com certeza.
Com certeza. Sabe que isso que tu está trazendo, Mercedes, sobre o quanto é importante se sentir escutado, isso faz com que eu já traga uma coisa que a gente costuma estudar muito em comunicação não violenta. A falta de escuta chega a muitos de nós como uma violência. Não sermos escutados nos viola muitas vezes, nos machuca. E quando uma pessoa está se sentindo machucada, a tendência, nós como seres humanos temos a tendência ou de correr disso, de fugir disso, ou de contra-atacar, né? Ou de machucar o outro também. Então, comunicação não violenta, vocês já vão entendendo que não se trata só de a gente se expressar, da gente comunicar, mas principalmente da gente escutar. Porque a comunicação não violenta, ela é uma construção. Comunicação em si, ela é uma construção, né? Senão a gente fica em monólogos. E como a gente está falando aqui do resgate do diálogo, esse exercício, que ele é um exercício que a gente chama de check-in, que eu confiro com o outro se aquilo que eu escutei é real, é o que o outro disse. Esse tipo de exercício, ele promove o diálogo. Ele promove que duas pessoas apareçam numa conversa, que duas pessoas existam numa conversa. E é importante para que a violência não seja, não visite aquele ambiente, aquela relação, é importante que as pessoas daquela relação estejam se sentindo enxergadas, estejam se sentindo vistas. Isso é super importante para que a violência, ela não tenha, ou ela tenha menos chances de acontecer ali naquela relação. Então, agora, partindo disso, eu vou rapidamente trazer alguns slides do que eu preparei para vocês, para a gente ainda ter um tempinho só para algumas ideias ficarem mais claras com relação à CNV, tá bem? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela nesse momento. Abriu bem num slide ali super importante. Quase que eu entrego a cereja do bolo para vocês antes da hora, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então tá, porque agora, como eu fechei ali fechei o videozinho aqui no cantinho, para que vocês possam enxergar de um jeito melhor. Então, vocês sabem que vocês vão ver aqui na minha apresentação, até o pessoal da sociedade colocou, né, nas propagandas ali, nas postagens do Instagram, nossa girafa, né? E fiquei muito feliz, assim, de ver vocês falando sobre a simbologia da girafa, né? Então, para quem ainda não sabe, a girafa, ela é o animal, é um mamífero terrestre que tem o maior coração, né? Na face da Terra, ela é um mamífero que tem o coração como o maior coração, né? Então, por que isso também combina com o CNV? A CNV, ela também é chamada por algumas pessoas da linguagem que vem do coração, né? A linguagem que fala a partir do coração. Por que o coração? Geralmente, nós relacionamos as nossas emoções, aquilo que a gente sente,
a essa área, né? A área do nosso peito. Geralmente, assim, quando alguém sente alguma coisa, põe a mão no coração. Você sabe, né? Tem uma simbologia toda voltada para essa área do coração. E a comunicação não violenta usa muito como um norte para aquilo que a gente precisa, né? Para a gente começar a identificar as nossas necessidades humanas universais. A gente usa muito como um norteador as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo. Geralmente o que a gente sente comunica, fala de necessidades atendidas ou não, necessidades humanas universais, né? Nós, assim, enquanto seres humanos que somos, nós vivenciamos a interdependência. O que é isso, né? Eu, por exemplo, para estar aqui hoje, eu precisei do convite de alguém, eu precisei que alguém pudesse contribuir para que eu estivesse aqui, talvez até mais do que uma pessoa, e talvez até não só as pessoas responsáveis por esse evento, mas todas as pessoas que estão contribuindo para que eu possa estar aqui no meu dia a dia, né? Eu costumo dar um exemplo legal da água que a gente toma, né? A gente abre a torneira e vem a água, né? A gente não pensa que alguém fez o tratamento daquela água, que alguém fez o encanamento para que aquela água chegasse, que alguém construiu aquele lugar que a gente mora. Então, nós, enquanto seres humanos, todos dependemos uns dos outros para que nós nos satisfaçamos, para que tenhamos satisfação nas nossas necessidades. Hoje, uma necessidade minha de estar aqui, que eu estou atendendo fortemente, é de poder manter o meu alinhamento com esse tipo de visão de mundo que é a comunicação não violenta. Então, a sensação também é uma sensação muito boa o que eu estou sentindo, porque faz sentido. Sentido, as coisas terem sentido, é uma necessidade humana universal, né? Então, hoje eu estou vivendo aqui o sentido que isso tem para mim. Então, por isso, me sinto bem por causa disso. Então, nós, enquanto seres humanos, somos interdependentes. Precisamos uns dos outros para alcançarmos aquilo que a gente precisa em vida, né? Nós temos pessoas que nos trouxeram até aqui, pessoas que contribuem para que a gente possa realizar as nossas necessidades. Então, assim, a gente está falando de se somos interdependentes e precisamos dos outros, né? Precisamos dos outros para realizar as nossas necessidades. Estamos falando de contribuição, estamos falando de cooperação, o que é diferente da competição. Então, quando a gente está em relação e a gente enxerga o outro, a outra pessoa que está ali, como uma pessoa que pode contribuir para algo que eu preciso realizar. Então, quando eu olho para essa pessoa e eu a enxergo como uma pessoa contribuinte, né? E não inimiga, e não adversária, a gente está falando de uma visão de mundo, da não violência, Então, a cooperação, né? Esse movimento da gente poder puxar o outro com a gente, o outro nos puxar para o mundo dele também. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue se manter alinhado com a nossa capacidade de contribuir com o outro? Ou mais, o que será que faz que a gente que a gente se afaste do nosso desejo de contribuir com os outros? Foi isso que o Marshall Rosenberg começou a estudar. Ele começou a ver assim, pô, por que algumas pessoas elas conseguem se manter alinhadas, conseguem querer continuar contribuindo com o outro, né? E algumas não, não têm esse desejo, ou em algum momento, por que será que a gente perde esse desejo de contribuir com alguém, de contribuir com o meu companheiro, de contribuir com meu pai, de contribuir... Por que às vezes eu perco esse desejo de contribuir e nem penso no outro? Por que isso acontece? Foi o que Marshall Rosenberg começou a estudar, né? E o que ele encontra? Ele encontra
a comunicação, né? Ele começa a perceber que existem coisas, palavras, jeitos, tons, movimentos corporais, olhares. Existe uma comunicação utilizada pelos seres humanos que, ao invés de promover a junção, a aproximação, a conexão, algumas linguagens, algumas comunicações promovem o afastamento. Então, ele começa a entender o que é que existe na nossa comunicação, seja ela verbal ou não verbal, que faz com que eu queira deixar de contribuir com aquela pessoa. Ele começa a fazer esse tipo de estudo, né? E aí, o que ele encontra, né? Ele acaba encontrando na nossa linguagem, e aí isso tem toda uma questão social envolvida, né? Porque somos atravessados pelo social. Existe na nossa linguagem uma tendência, ao invés de olharmos para nós e falarmos de nós com honestidade e falarmos sobre nós diante de algo que está acontecendo, existe uma tendência em apontar, em opinar, em criticar, em julgar, às vezes até comparar o outro, exigir coisas do outro, né? Depreciar o outro. Então, ele vai encontrando uma série de aspectos de comunicação que vão fazer com que o outro tenha exatamente essa vontade desse guri aí, ó, de fechar os ouvidos, de não querer escutar o que a gente está falando, né? O que eu estou dizendo? A gente vai parar agora de culpabilizar, a gente vai parar agora de comparar, a gente vai parar agora de julgar os outros. A gente não tem como fazer isso, né? Nós todos e todas aqui, uns mais, outros menos, fomos ensinados a nos desconectarmos das nossas emoções. Fomos ensinados, muitos de nós, a não demonstrar as nossas emoções, a não falarmos sobre nós mesmos, nós mesmas. E fomos incentivados a criticar o outro, a olhar para o outro, a opinar sobre o que o outro está fazendo. Inclusive, muitas vezes, colocando o outro num lugar de errado, né? Porque parte desse comportamento, dessa linguagem que nos afasta nas relações, parte do princípio de que o outro está errado, que eu tenho a razão e o outro está errado, que o outro é ruim, que o outro é anormal, que o outro não é bom. Esse tipo de linguagem é uma linguagem que, de certa forma, faz com que o outro seja talvez uma espécie de inferiorização, né? Essa coisa da depreciação, do menosprezo. Então, esse tipo de linguagem acaba fazendo com que as relações elas não tenham muita, ou naquele momento, a capacidade do diálogo. Porque estamos ali, muitas vezes, como pessoas, um é que sabe e o outro não sabe. Né? Então, não se dá a abertura. E isso dentro da clínica também acontece, né? Porque não deixamos de ser pessoas quando estamos na frente de uma outra pessoa que estamos atendendo, que está fazendo terapia. Estamos ali sendo pessoas, né? Eu sou a Kelly, e quando eu escuto alguém, eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus preconceitos, tudo isso está ali junto comigo. Esse lugar de julgamento, ele não vai deixar de existir quando eu estou com alguém. Porém, é importante que nós nos demos conta, e principalmente esse slide fala disso, de que esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, esse tipo de intenção colocada na relação pode fazer com que o outro não queira mais se mostrar para mim. Pode fazer com que o outro não queira mais se expressar ali junto comigo.
né? Então, é importante que a gente possa também entender que em comunicação não violenta, esse comportamento de apontar ao outro que ele não está fazendo algo muito bom, através da nossa linguagem, dizendo ao outro, né, coisas do tipo assim, você sempre chega atrasado, você nunca está no horário, tu é um preguiçoso, eu tenho que fazer sempre tudo sozinha, nada tá bom. Ó, todas essas são frases que quando colocadas numa relação, o que que isso está querendo dizer para o outro, né? Então, assim, com certeza não é uma coisa muito boa. E eu posso, nessas horas, estar estimulando o medo, a culpa e a vergonha. Em comunicação não violenta, toda a comunicação, todo silêncio, todo olhar, um olhar recriminatório, por exemplo, né? Um silêncio de um ignorar o outro, né? Isso é violento em comunicação não violenta. A gente não está falando aqui só de xingar, de falar palavrão, né? De falar em voz alta, não. A gente está falando de qualquer comunicação que estimula a culpa, qualquer comunicação que estimula a vergonha no outro, que estimula medo. Isso naquela relação vai criando um ressentimento, pode ir criando uma espécie de mágoa, pode ir criando uma espécie de submissão em alguns, em outros uma revolta. Fato é que em algum momento a violência explode, né? Em algum momento a violência vem. Talvez não seja aquela violência em que alguém parte para cima de ti, né, e te dá um soco e te dá um tapa. Não é dessa violência que a gente fala em comunicação não violenta. Talvez seja dessa violência em que o outro não te escuta mais, em que o outro não te considera mais, em que tu faz alguns pedidos para o outro e o outro não atende, né? Então, assim, é importante que a gente vá identificando não só o que é a não violência, mas talvez a violência que já exista em nós, porque nós vivemos, fomos criados, temos a cultura da dominação. A cultura da dominação é essa cultura que enxerga o outro como alguém que pode nos servir. A cultura da dominação é aquela cultura em que eu ganho e o outro perde. E a cultura da não violência é todos nós podemos ganhar. Todos nós podemos ganhar. Como que eu faço para eu ganhar e o outro ganhar também? Bom, primeiro eu preciso dialogar com esse outro. Primeiro eu preciso que o outro enxergue quem eu sou e o que eu preciso. Primeiro eu preciso enxergar o outro naquilo que ele é, naquilo que ele precisa. Para então a gente ver como que nós conseguimos sair dessa relação todo mundo ganhando. Eu gosto muito dessa imagem, né? Ela é uma obra de arte, se eu não me engano, do Afeganistão. O nome dela é Loge. E eu acho que ela fala muito. Alguém gostaria de fazer uma contribuição, assim, de poder abrir o microfone e falar o que enxerga olhando essa imagem? Essa imagem toca você de que jeito? O que você enxerga nessa imagem? Será que alguém gostaria de fazer um comentário? Oi, eu gostaria de falar. Então, pode falar. O que eu vejo nessa imagem? Eu vejo, às vezes, as pessoas distanciadas, com sentimentos trancados em si, querendo que esse sentimento saia de alguma forma. Porque são sentimentos bons, só que às vezes as pessoas não sabem lidar com isso e acabam trazendo esses sentimentos de uma forma violenta, de uma forma agressiva, e não é por aí, porque dentro de nós tem esse sentimento de amor, de carinho, é o que eu enxergo nessa imagem. Então, é a vontade de expressar de uma melhor maneira para poder se comunicar bem com a outra pessoa que ali está. Obrigada pelo teu compartilhamento. E quando tu fala, né, sobre poder expressar de uma outra maneira para que a outra pessoa possa enxergar o outro que ali está, né? Talvez a gente já tenha passado por
por essa experiência hoje, né? Qual que é o jeito de escutar e expressar que nos conecta? Talvez esse exercício que foi proposto hoje, um exercício tão simples, né? Mas menos é mais. Eu acho, sim, que na simplicidade, e essa simplicidade de poder escutar o outro em silêncio, de poder enxergar o outro, talvez isso já seja um caminho de conexão, né? E aí eu trago aqui, dentro do universo da clínica, da psicoterapia, do nosso fazer, não somente em terapia, mas todos os espaços que nós, enquanto psicólogas e psicólogos, ocupamos, as minhas inquietações na época da faculdade, aquilo que eu compartilhei com vocês no começo do nosso encontro hoje, que é justamente quando eu conheci a comunicação não violenta, e fui me dando conta, será que nós, enquanto profissionais em formação, estávamos vivenciando durante a nossa formação a experiência da empatia, ou melhor, a experiência da compreensão empática, né? Porque são coisas diferentes. Então, o que eu comecei a ver? Que existia no currículo da Unicinos, né? Foi onde eu me formei, uma carência, uma falta de uma explicação e de uma oportunização da experiência empática em sala de aula, né? Muitas vezes a gente ia para os nossos estágios e ali acabávamos passando por essa experiência, uns mais, outros menos, porque dependia daqueles que nos supervisionavam, né? Para entender o que seria, vou colocar entre aspas, se colocar no lugar do outro, né? Esse termo da empatia que está tão agora, a empatia, se colocar no lugar do outro. E aí, quando tu começa a estudar a empatia, tu começa a entender que talvez não seja bem por aí, né? Se colocar no lugar do outro, né? Mas talvez a gente poder entender que a empatia, ela é essa capacidade da gente ser afetado por aquilo que o outro está sentindo, mas talvez não seja só isso, né? Talvez a gente poder sentir e compreender como que o outro está sendo afetado, como que é para o outro, talvez uma tentativa de entender como que é para o outro estar sendo afetado por aquilo que ele está passando, né? Então, meu estudo ele vai também muito para esse lugar, né? Eu sou psicóloga, né? Trabalho com a abordagem centrada na pessoa, né? Abordagem humanista, abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, também com a minha especialização em sistêmica, mas dentro da sistêmica também podendo muito ir para esse lugar em que a gente tenta se aproximar muito da experiência do outro, o que é diferente de empatizar, de ser afetado pelo outro, né? Então, a empatia e a compreensão empática, ficamos aqui com a compreensão empática. Por quê? Porque a compreensão empática é justamente isso, né? Quando a gente consegue, de repente, pela comunicação não violenta, é isso que acontece. A gente vai se expressando com honestidade, e o outro, se possível, nos escutando com a compreensão empática, ou eu escutando o outro com compreensão empática, e o outro cada vez se expressando mais com honestidade. A gente vai entrando em camadas aí de mostrar-se, de revelar-se, de aprofundar-se, que a gente não tem nem ideia de onde isso vai chegar. Há muito esse movimento desse primeiro exercício que vocês fizeram, me lembra muito esse lugar do infinito. A tendência é que o outro se mostre ainda mais e de eu compreender o outro a partir da minha empatia, ela aumenta, né? Então, a empatia ou a compreensão empática, ela é muito mais esse lugar que pode ser promovido por um jeito de escutar e por um jeito de se expressar, que não é um jeito que a gente não sabe, mas que talvez tenha sido um jeito que a gente se esqueceu, que a gente talvez fizesse muito na nossa infância, que a gente era muito mais genuíno e muito mais espontâneo,
né? Então, é um resgate também desse jeito de sentir, desse jeito de ver o outro e desse jeito de se expressar. Através da compreensão empática é que a gente pode abrir espaço para o diálogo, porque é aquilo, né? Pensando nessa atualidade, pensando no convite da Sociedade de Psicologia, o texto, né, de abertura de hoje, como que a gente promove o diálogo, como que duas pessoas podem existir com suas vozes, duas ou mais, como que dentro de um grupo a gente consegue promover a escuta e a expressão honesta, né? Através desse lugar que a comunicação não violenta propõe, que pela honestidade e pela compreensão empática, a gente tem muito mais chances de se conectar e de promover o diálogo. Aqui, comportamentos que geralmente bloqueiam a expressão, comportamentos que geralmente bloqueiam a escuta do outro sobre nós. Geralmente, quando a gente tem esse papel de conselheiro, esse papel daquele que consola o outro, até esse papel daquele que diz para o outro como as coisas devem ser, esse lugar de quando eu escuto alguém, eu começo a contar uma história minha, ou eu fico interrompendo essa pessoa, ou eu fico interrogando, ou eu fico simpatizando. Gente, tudo isso que eu escrevi aqui não são erros nossos, ok? São exemplos de atitudes nossas que podem bloquear a expressão honesta de alguém, que podem bloquear a escuta empática de alguém. Então, eu acho que um dos caminhos possíveis que a comunicação não violenta propõe e que eu, particularmente, uso muito no meu fazer, tá? E não só no meu fazer, principalmente nas minhas relações, que às vezes me parece até um pouco mais difícil, né? Porque as nossas relações pessoais, elas são muito mais emocionadas, elas são muito mais acaloradas. Como que eu me sinto diante de algo que uma pessoa faz? Como que eu fico diante de algo que uma pessoa fez ou faz? E principalmente, o que será que eu precisava receber dessa pessoa que não está acontecendo ali? E aqui eu estou colocando, geralmente, quando a gente sente sentimento desconfortável, sabe? Sentimento desconfortável. Sentimento desconfortável é um sentimento que faz com que crie alerta dentro da gente. É sinal de que tem necessidade não atendida. Então, o que acontece? Uma das coisas que é importante é essa autoconexão com aquilo que a gente está sentindo, porque se estamos sentindo coisas não muito gostosas, sentimentos não muito confortáveis, sentimentos desgostosos, desconfortáveis, é um sinal de que tem necessidade tua não atendida. E o que são essas necessidades, né? Coloquei aqui exemplos de sentimentos desgostosos, e aí a gente tem uma lista de sentimentos, e eu gosto muito que o pessoal cognitivo-comportamental, o pessoal DBT, o pessoal que trabalha com sentimento, com emoção, tem uma lista grande de sentimentos, e isso é muito importante, porque a gente pode resgatar muito mais do que, eu tô bem, eu não tô muito bem. O que é esse não tá muito bem? Então, aqui eu coloquei uma lista de sentimentos não tão gostosos de sentir, que quando você estiver sentindo, alerta. É um sinal de que você pode estar precisando atender alguma necessidade sua na relação com aquela pessoa. Se você está no teu ambiente de trabalho e com relação a algum colega, ele fala alguma coisa, você não se sente muito bem, alerta, tem alguma necessidade ali que não está sendo atendida. Se você está diante de uma pessoa, escutando essa pessoa, tentando compreender empaticamente como que é viver o que essa pessoa está vivendo, você pode perguntar para ela,
olha, você está se sentindo frustrada? É frustração, talvez, que tu tenha sentido naquele momento? Será que naquele momento, com aquela pessoa, era empatia que tu estava precisando? Será que naquele momento tu te sentiu triste porque tu não se sentiu reconhecida, fulana? Então, aqui tô falando para vocês algo que eu fui incorporando no meu fazer enquanto psicóloga humanista, abordagem centrada na pessoa, e aprendiz estudante de comunicação não violenta, tá? Trabalho muito com a identificação de sentimento, com a identificação de necessidades, mas principalmente, antes de tudo isso, para poder fazer isso, se conectar com o outro, né? Se conectar com o outro. Ouvir o outro, conferir com o outro se eu estou ouvindo o outro. Né? Então, o que é, né? Se a pessoa acaba te dizendo assim, bom, agora eu entendi, Kelly, que eu queria me sentir reconhecida. Bom, mas então, fulana, para ti, o que seria? O que aquela pessoa teria que ter feito para tu se sentir reconhecida? O que aquela pessoa poderia ter feito? E tu já pensou, em algum momento tu já disse para ela que tu gostaria que ela tivesse feito determinada coisa? Essa pessoa sabe que tu gostaria de se sentir respeitada, reconhecida? Então, é justamente a gente poder ir trabalhando dentro da comunicação não violenta, dentro da abordagem, dentro do nosso estar com aquela pessoa, para que ela também consiga identificar o que ela precisa e então poder comunicar, e então poder pedir e entender que ela tem uma necessidade, por exemplo, de pertencimento, de reconhecimento. Vamos trabalhar com reconhecimento aqui. Só que para ser reconhecida, ela não tem só um caminho. Ela não tem só uma relação. Ela não tem aquela relação só com aquela pessoa. Pode ser que com aquela pessoa, ela não receba o reconhecimento naquele mês, naquele dia, naquele momento. Mas ela tem uma necessidade nela que ela precisa atender para ela ser feliz, para ela se satisfazer. Quais são as outras pessoas, quais são as outras relações que dão reconhecimento para essa pessoa, que trocam o reconhecimento. E, principalmente, quais são as portas que essa pessoa está batendo e que estão se fechando para ela, que não estão abrindo a porta do reconhecimento, e quais são as portas que ela pode, daqui a pouco, bater e que vai abrir e que vai existir essa troca do reconhecimento. Então, é claro que a gente não está falando só de nós, enquanto psicoterapeutas, psicólogos, podermos trabalhar isso em nós mesmos, porque quando a gente pensa em estar com alguém ali, escutando essa pessoa, a minha experiência é que se eu não faço isso comigo mesma, se eu não tenho alguém que me escute, se eu não me escuto, se eu não identifico as minhas próprias emoções, se alguém não me escuta e me ajuda a identificar as minhas emoções, as minhas necessidades, vai ser muito mais difícil promover isso para aquele que eu estou escutando. Essa é a minha experiência. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Fica muito mais difícil você ir para um encontro com uma pessoa, seja o seu cliente, seja o seu companheiro, seja a sua mãe, e você querer escutá-la, se naquele momento, naquela semana, naquele mês, você pouco está recebendo isso, você pouco está vivendo isso. Então, o Tornar-se Pessoa, obra do Carl Rogers, é uma obra que eu muito utilizei, principalmente no meu TCC. E toda a bibliografia envolvendo a comunicação não violenta, para que a gente possa, principalmente, se trabalhar como pessoa, que a gente possa se escutar, que a gente possa identificar as nossas próprias emoções, as nossas necessidades,
para poder também promover isso nas nossas relações, para poder promover isso nos nossos atendimentos, no nosso trabalho. Em comunicação não violenta, o conflito é uma possibilidade de conexão, né? Então, deixa eu ver se eu tiro isso daqui. O conflito, ele é uma possibilidade da gente entender o que é importante para as duas pessoas que estão ali. O conflito, ele é diferente de briga, né? Então, o diálogo, ele seria esse lugar em que a gente consegue suspender temporariamente as nossas opiniões, os nossos preconceitos. E que a gente precisa entender se a gente está com vontade de dialogar, se a gente está com a intenção de entender o que está acontecendo ali no mundo do outro, para a gente poder mostrar o nosso mundo também, né? Então, por isso que eu digo para vocês que, na minha experiência, a comunicação não violenta não é uma técnica, é um jeito de ser, é uma vontade de ser de um jeito, é uma vontade de reconhecer o outro e uma vontade de se mostrar. Aqui eu trago 3 pessoas muito importantes nessa trajetória, né? Mahatma Gandhi, fundador, criador, disseminador da não violência no mundo, um dos, né? Carl Rogers e Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta. Gosto muito dessas frases. Alguém gostaria de ler? Será que alguém poderia abrir o microfone e ler essas frases para a gente? Eu posso ler. Então tá. Seja a mudança que você quer no mundo. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Recomendo permitir que os outros tenham ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou solicitar ajuda. Obrigada, Tati. Aqui, então, eu coloco as minhas referências, né? Quis colocar um pouco, assim, muito desse trabalho da clínica. E aqui eu coloco muito, assim, das referências também relacionadas com muito do que eu já estudei na área da comunicação não violenta. Tem muito mais, mas daí ia ficar muita coisa. E aqui, então, está o meu contato, né? Eu aí como mais uma girafa no mundo, caminhando em direção ao entendimento de si mesma, ao entendimento do outro, à compreensão do outro, né? É a minha história. Eu entrei na comunicação não violenta porque eu sempre fui, foram me dito, né, em casa, sempre me diziam assim que eu era muito agressiva, que eu era muito violenta, e realmente eu tenho agressividade, eu tenho violência, né? Todos nós temos em diferentes níveis, e isso fez com que eu procurasse também a CNV. Foi muito importante ter participado dos primeiros grupos de comunicação não violenta, em que eu vi que eu não era a única, em que eu vi que não era tão grave assim ter na minha palavra a agressividade, em que eu entendi que a minha raiva estava querendo dizer muito de coisas que eu precisava atender e que não estava atendendo. Então, rapidamente, só para dizer para vocês, também mais um dos motivos que me levaram a estudar a comunicação não violenta. Então, agora vou parar o compartilhamento. Sei que já passamos do nosso tempo, mas acho que foi necessário rapidamente trazer alguns pontos importantes para vocês dentro do universo da clínica e da não violência.
Não sei como é que o pessoal da sociedade agora gostaria de continuar, se as perguntas, se a gente abre um tempo para essas perguntas poderem vir, ou se daqui a pouco, né, teria um outro caminho para que a gente pudesse, para que eu pudesse, de certa forma, responder essas perguntas, se o horário for um dificultador, eu estou aberta aí a sugestões. Então, Kelly, assim, eu acho que antes de vermos sobre as perguntas, te parabenizar pela proposta da atividade, pela tua fala, foi incrível. Assim, a dinâmica de dividir as salas, até eu estava brincando com a Mercedes. O lado ruim quando a gente é host, que a gente não consegue participar de todas as dinâmicas, mas depois ela vai me contar tudo. No mais, não sei se alguém tem uma pergunta, alguma coisa para fazer, então a gente consegue dar uma tolerânciazinha de uns 10 minutinhos, alguma coisa assim. Se não, como tu colocou teu e-mail ali, o pessoal pode entrar em contato contigo, ou com a sociedade também, a gente repassa no e-mail único para ti, centralizando tudo. Então, para a gente fica bem tranquilo nesse sentido. Não sei se alguém tem um comentário, alguma coisa, alguma pergunta, algo que gostaria de dividir com a gente. Eu gostaria de compartilhar, dizendo que as expectativas foram superadas, né? Eu faço parte da Liga, então acho que a gente, como da comissão organizadora do evento, aí fazendo parte, acho que a gente superou aquilo que a gente esperava. Acho que as atividades ali iniciais, elas trouxeram bem uma reflexão do que veio depois, né? Então, só deixar a minha contribuição aí do que foi. Acho que para nós fizemos parte aí dessa caminhada de estudo aí na Liga nesses meses. Eu acho que veio a contribuir. E bem como tu disse, acho que algo que marcou bastante, que o silêncio também é comunicação, né? As nossas expressões, então acho que veio a fechar com chave de ouro o que nós buscamos e cumpriu aquilo que a Liga propôs, tanto internamente quanto para o público que está aqui com a gente hoje. Acho que era isso que eu queria deixar também registrado. Eu também queria contribuir, que eu até brinquei ali no grupo que a gente tem da Liga de querem gente como a gente, né? Porque tu mostra o teu lado super humano também, Kelly. Eu acho que isso é uma das coisas super importantes que a gente sempre é bom de ver nos psicólogos que a gente tem como referência, que a gente vê que, né, que a gente busca, tá conhecendo, tá vendo um pouco mais da prática, porque isso faz parte de todos nós, né? Só que a gente, às vezes, tenta esconder um pouquinho, porque às vezes não é muito bom, às vezes, né, como é psicólogo tem raiva, como é psicólogo, às vezes faz alguma comunicação não violenta, mas que tu mostrou que tu tem teu lado humano e que todo mundo tem. Isso foi muito, muito, muito importante pra gente. Obrigada pela tua contribuição, por ter se apresentado um pouquinho pra gente também. Temos comentários no chat, o pessoal amou, viu? Bastantes agradecimentos, gostaram bastante. Pena que o tempo acabou, então acho que fica como proposta para a gente repensar uma outra oportunidade, então, que realmente o tempo voa, passou muito rápido. E assim, né, gente, eu acho que é sempre bom a gente ressaltar, chegou a comentar sobre as publicações, elas ficam a cargo da nossa comissão de comunicação, que a Manu é a coordenadora, então o pessoal se puxou. Eu já me sentia até repetitivo quando falava que estava lindo, estava perfeito, então eu penso, meu Deus, chegava, assim, não tinha outra descrição, o pessoal se puxou muito. Aí vem as outras comissões, a extensão, a Alice que fez o primeiro contato contigo. Então, a gente não pode deixar de esquecer. E as outras duas, a produção científica, a administrativa também. Não deixar de agradecer a Mercedes, né? Coordenadora geral da Liga, junto comigo. Então, ela conseguiu participar da atividade das duplas, né? E a Renata, como diretora científica da sociedade. Eu acho que contribuindo um pouco assim com a tua fala, Kelly, foi algo que nós, no período que nós estudamos dentro da Liga, já assistiu vários vídeos, lemos uma parte do livro, e que não é só falar bonito, né, amorosamente, não, é comunicar justamente a necessidade que está ali
E uma reflexão minha a respeito daquela imagem que tu trouxe, vamos lá, né? Puxando sempre para o meu xodó, que é a terapia dos esquemas, justamente a necessidade daquela criança que não foi atendida, que se a gente se comporta dessa forma hoje, porque em algum momento aquela necessidade não foi atendida, não foi suprida, não completou o potinho na medida que precisava, então cada um lida com uma maneira para abordar isso. Então, como tu mesmo falou, não é o jeito errado, mas sim a maneira que a pessoa sabe, a maneira que ela aprendeu de fazer. E assim, gente, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Kelly? Quero agradecer vocês mais uma vez, então, a todos e todas vocês, pela entrega de vocês, pela confiança, né, pela disponibilidade de participar dessas duplas aí da atividade. Fico à disposição, né, para maiores esclarecimentos, para tirar dúvidas. Gostaria de propor um encerramento, de repente, assim, que alguns de nós possamos abrir o nosso microfone e só expressar aqui para o grande grupo como que a gente está se sentindo nesse momento, ou uma palavra, talvez não um sentimento, mas qualquer palavra que você queira deixar para o fechamento desse nosso encontro de hoje. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é gratidão, né? Mas uma gratidão muito profunda, né? Uma gratidão muito profunda de estar aqui com vocês hoje. Muita gratidão. A minha palavra é gratidão. Gratidão pela troca de experiência que você trouxe, pelos ensinamentos e o quão rico foi esse momento para mim. Então, é gratidão. Eu também quero trazer a gratidão e também falar assim, que foi muito interessante, muito produtiva a palestra de hoje, eu gostei muito, né? E parabenizar todos os organizadores do evento e gostei muito de ser na modalidade online, porque eu estou distante, eu sou aqui do norte, né, de Rondônia, e aí eu posso estar aqui compartilhando, aprendendo com vocês, gostei muito mesmo, obrigada. Licença, a minha dúvida é como é que eu posso ter mais sobre isso? Eu estou o gosto de quero mais, então como ter mais assunto, mais conversa, mais estudo, mais e mais e mais? E obrigado, tá? Foi incrível. Se puder compartilhar as referências também, que a Kelly mostrou, os slides. Eu queria deixar a palavra aprendizado e agradecer também. Foi um encontro muito rico. Parabéns. Foi muito, muito bom. Obrigada, Kelly. Obrigada aos organizadores do evento. A minha palavra também é de gratidão pela oportunidade, né, de ter participado deste evento. Então, amanhã foi muito produtiva. Gratidão a todos. Gente, assim, vamos lá. Muito obrigado pelas palavras de vocês. Assim, a Kelly pode repassar as referências para a gente manda por e-mail para todo mundo. Com toda certeza, foi a primeira parceria, a primeira atividade que nós fizemos diretamente com a Kelly, de outras tantas que ainda estão por vir. Então, não ficaremos só por aqui. E a Thaisa comentou que é do norte, lá de Rondônia. Então, é o diferencial do online mesmo. Então, perpassar todas as fronteiras, não só interestaduais, mas internacionais como um todo. E no sentido, assim, gente, de... Realmente, para todo mundo com o gostinho de quero mais, a gente vai se organizar, faremos mais atividades como essa. Kelly, novamente te agradecer, tá, por todo o conteúdo que tu trouxe, da forma que foi, da prática que tu utilizou, assim, tenho certeza que tocou todo mundo, quem teve a oportunidade de fazer parte das atividades, de estar aqui nessa manhã de sábado, né?
Então tá, se alguém tiver mais alguma palavra a compartilhar, eu sei que no chat ali também as pessoas foram colocando suas palavras. Acredito que a minha contribuição hoje, então, encerro aqui. E agora deixo com vocês, então, esse encerramento, pessoal, da sociedade. Um beijo para todo mundo, até mais. Então tá, gente. Oficialmente damos encerrado o evento. Muito obrigado a participação de todos, a Kellen, a Liga, tá, pelo trabalho excelente, por toda a nossa parceria, nossos estudos. Temos mais um tema até o fim do ano, então nos vemos lá em dezembro de novo com mais uma temática. Continuem nos acompanhando, a sociedade como um todo. E um excelente restinho de sábado, final de semana para vocês. Tá bom? Beijão para todos. Beijo, tchau.